Ai, ai. Olá, boa noite. Nós estamos mais uma vez aqui, né, ao vivo, tentando passar mais alguns conhecimentos. Eu sou Ivoneide Martins, eu sou especialista em educação especial, sou psicopedagoga, trabalho também na área da saúde mental, sou psicoterapeuta, trabalho com emoções, faço análise de comportamento humano e há algum tempo algumas pessoas estavam sempre me perguntando como agir nessa quarentena. Então, nesse início, a gente vai conversar exatamente o que a gente deve fazer como professor. Eu sou professora há bastante tempo. Convide os seus amigos, convide as pessoas que você gostaria que participassem nesse momento com a gente. Gostaria muito de agradecer já desde agora a participação de vocês. Nós estamos aqui por debaixo de uma lua maravilhosa. Aqui da minha janela dá para ver a lua linda que está hoje. E o questionamento da nossa live de hoje é: como é que eu vou agir para organizar uma rotina de estudos de qualidade nesse momento de isolamento social por conta dessa pandemia que nós estamos vivendo? E logo assim, de início, nós vamos ter 3 pontos muito importantes. Eu vou falar não só apenas para professores, como também para os pais e para os alunos. Então eu resolvi fazer uma coisa mais aberta. Convide as pessoas que estão aí na sua casa, faça o convite, compartilhe essa nossa live de hoje, porque ela vai ter momentos assim muito interessantes e que eu tenho certeza que quando a gente se prepara para uma live, a gente procura vários outros colegas, outros cientistas, pessoas que pensam também como resolver problemas. E como eu sou professora, trabalho na saúde mental, então nada melhor do que você buscar qualidade de vida para todas as pessoas que estão no teu contato. E o meu objetivo, o meu propósito de vida é: eu não tenho o direito de passar pela vida das outras pessoas sem deixá-las melhor. Então, esse é o meu propósito de vida. Qual é o teu propósito de vida? Para que a gente inicie a organizar uma rotina, a gente tem que fazer uma pequena retrospectiva, uma pequena análise com relação ao que você tem aproveitado de tempo. Como é que você tem gerenciado esse seu tempo? Você é professora, você é professor, você é pai, mãe, família, estudantes. Então nós vamos conversar sobre exatamente isso. Como é que eu venho trabalhando para ter uma rotina de vida saudável? Como é que eu vou fazer? Ivoneide, eu sou professora, como é que eu faço? Nós vamos te dar dicas maravilhosas para que você organize a sua rotina. Essas dicas, elas não são tipo receita, porque a vida da gente, nós já temos muita gente dando palpite na nossa vida. Então não seria eu a pessoa para estar dando palpite na sua vida, entendeu? Eu venho mais para te dar um suporte, para orientar. Outras pessoas que quiserem também entrar em contato comigo, você pode me procurar também no Instagram, você pode procurar também no Telegram, você pode me procurar no meu canal no YouTube. Tá certo? E também, logo após a live, você pode também me dar um direct, alguma coisa que você queira que a gente converse e oriente. Durante essa quarentena, eu também tenho tido uma agenda bem lotada, apesar de não sair de casa, mas eu trabalho em casa também. E como foi que eu comecei a fazer isso? As pessoas perguntam: eita, Ivoneide, o que é que você anda fazendo durante essa quarentena? Eu sempre me lembro de certas histórias. Eu vou começar com a nossa primeira história da noite, tá certo? Eu estava conversando essa semana com a mãe de um paciente meu, né, de uma paciente minha, e ela é uma mulher simples, mas uma grande guerreira. E ela vem conversando comigo há muitos dias, muitas noites a gente conversa e eu atendo e tal, oriento, ajudo no que eu posso. E o que ela veio me chamar a atenção? Ela é mãe
que agora vai ser avó daqui a pouco, mas ela tem um sonho, fazer faculdade. Só que o problema dela era: Ivoneide, eu não tenho dinheiro, mas o meu sonho é este. Mas como eu trabalho com as ciências quânticas, o que que a gente transmite para as pessoas que estão nessa história do sonho e do objetivo? É que não interessa quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos. Mentalize se vendo, realizando esses sonhos, esses projetos, esses desejos. Se veja, entre dentro desse desejo que de alguma forma o universo, o seu cérebro vai trabalhar para que isso aconteça na sua vida. Por isso que a gente veio hoje com essa de montar uma rotina. Eu fiz assim uma divisão assim um tanto bem interessante. Primeiro eu dividi o dia em 4 horas. As primeiras 4 horas do dia depois que você levanta. Olha só como é interessante. Primeira coisa que você tem que fazer é porque acordou, nós estamos numa situação de pandemia, mas nem por isso a gente vai deixar de viver. Eu não estou banalizando a situação seríssima que nós estamos vivendo, entendeu? Mas de alguma forma eu preciso falar para você o seguinte: se a gente pensar o tempo inteiro, 24 horas na pandemia, vai te ajudar a resolver algum problema seu? Se pensar o tempo todo, entrar em pânico, alimentar medo, vai estar te fazendo ficar melhor na sua vida? A gente está consciente do perigo que nós estamos vivendo, mas de tanto você pensar, de tanto você não sair do lugar, de tanto você não fazer as atividades que você precisa fazer, o que você tem feito? Você está em pânico, você está com medo, está o tempo inteiro multiplicando essa ideia ou no Face ou no Instagram. O que eu vejo ultimamente no Face é uma prática do dia, as pessoas com atitudes de multiplicar o tempo todo só números de mortes, 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 e não se preocupam com os números de curas, os números de pessoas que estão saindo dessa, entendeu? Porque numa pandemia tem os dois lados. E a gente precisa também ter um autocontrole. Infelizmente, a nossa geração, ela é bem diferente dos nossos avós, dos nossos pais. Tanto que é interessante, nessa época de pandemia, qual é a turma que tem dado mais trabalho para ficar de quarentena? São as crianças da terceira idade, são os adolescentes da terceira idade. Mas por quê? Porque eles foram criados, educados de uma maneira fortalecida, de uma maneira onde o medo, eles tiveram que enfrentar medo, eles tiveram que enfrentar fome, dificuldades. Então, de certa forma, eles são fortes emocionalmente, fisicamente. Por isso que eles ficam questionando: por que tá todo mundo só assim? Por que isso? Por que aquilo? Eu não quero ficar trancado. Mas, infelizmente, a nossa geração mingou, principalmente no que diz respeito às emoções. Nós estamos numa ditadura onde ninguém quer sentir dor, é proibido chorar, é proibido sofrer, é feio você chorar, é feio você sofrer, é feio você ser fraco e mostrar alguma fraqueza. E é por conta disso que a pandemia tem criado forças para manter pânico. Aí você sai da sua rotina. Nas primeiras 4 horas do teu dia, você faz atividade física? Olha que você está em casa. Você não tem mais a desculpa de dizer: eu não faço atividade física porque eu estou trabalhando. Então, você faz atividade física? Faça. Outra coisa interessante, para professor, para pai, para todo mundo. Quais são os cursos online que você vem aproveitando para fazer? Ao invés de estar postando só coisas ruins, vamos postar coisas boas também. A pandemia, ela existe, mas não é falando dela o tempo inteiro que vai acontecer cura. O que vai acontecer cura é você cuidar da sua imunidade, é você fazer os cuidados que devem ser feitos de higiene, é você cuidar dos seus idosos e ficar em casa. Não adianta você dizer: fica em casa, daqui a pouco a gente vê a criatura na rua batendo perna. Aí como é que pode? Sabe por que a gente às vezes fica nessa situação? Porque a gente já estava num automático de trabalhar fora de casa e nunca de se cuidar.
E nós perdemos o foco da nossa própria vida. Daí a gente fica se degladiando o tempo inteiro na internet, dizendo uma coisa, contradizendo, falando loucuras, esculhambando quem nunca a gente viu, contrastando, brigando com pessoas que a gente nunca viu. E isso é paranoia. E olha que paranoia coletiva existe. Nós estamos vivendo nesse momento de paranoia por conta do medo e do pânico. Mas o que é que você tem feito nas suas primeiras 4 horas? Outra coisa, você tem se informado realmente sobre as situações desta pandemia? Será que você tem? Ou você só tem visto o que estão dizendo e multiplicando no WhatsApp? O que está acontecendo? O que você tem feito? Você tem ido no Ministério da Saúde, em alguma fonte de notícia de credibilidade para você multiplicar as notícias corretamente? Ou você só está multiplicando sem nem ler, sem nem ouvir os áudios, nem ver os vídeos direito, você já está multiplicando e jogando coisa aí de qualquer maneira? E eu te pergunto, multiplicar notícias de qualquer maneira vai ajudar em quê? Vai crescer em quê? E você como profissional, você ajuda a você mesmo, a você mesma, fazendo cursos online, aproveitando esta quarentena para crescer como profissional. Bater boca no Face não está te levando para frente, entendeu? É por isso que muita gente fica perguntando, Ivonete, onde é que você anda fazendo? Eu estou estudando. Aí a gente pergunta, quando você tira um tempinho para pegar no celular, ao invés de fazer fuxico no WhatsApp, você liga para algum familiar seu para perguntar, oi, como é que você tá? Tá tudo bem? Espero que você esteja bem. Isso é uma maneira de dizer eu te amo de uma maneira disfarçada. Entendeu como é que é? Outra coisa interessante, você lê livros que possam construir a sua carreira como pessoa, como profissional. Outro dia eu estava perguntando num grupinho, gente, vocês conhecem um livro chamado Honoráveis Bandidos? Ele conta sobre a história da política brasileira, já que está todo mundo cientista na política. Então vocês têm lido livros para compreender e entender a história real da nossa política? Outra dica, já que está todo mundo na Netflix, você tem assistido O Mecanismo? É uma série maravilhosa. Ela tira essas máscaras desses amores platônicos partidários, mas ela te deixa bem consciente também. Olha que eu não defendo nenhum lado nem outro, porque eu já tenho consciência do que é certo, do que é errado e aonde eu tenho que estar. E eu não me importo com a situação, com a opinião das outras pessoas, porque já sou adulta e eu entendo que eu preciso crescer, estar sempre à frente do meu grupo de profissionais. Eu quero estar sempre à frente e eu não sinto vergonha disso. Não é feio você estudar, você dizer que não sabe de tudo, você procurar melhorar. Outra coisa, quando você cultiva bons hábitos, essas 4 horas se multiplicam em 20. Por quê? Porque quando você olha, trabalha as primeiras 4 horas só para você, o restante do dia todinho, as 20 horas restantes, você pode, por exemplo, tirar 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar em casa, num local organizado, num local claro, fresco, que você possa realmente organizar o teu escritório em casa, numa mesinha organizada. Ah, mas tem os filhos, tem o marido, tem... Organize a rotina de participação com todos e não apenas você fazendo tudo e os outros na televisão, os outros na Netflix, os outros no celular, entendeu? Se tá difícil a convivência, porque nas pesquisas que eu já vi hoje, antes de ontem, nesses últimos dias, 40% das famílias, dos casais, estão se separando por conta da convivência nessa quarentena. Aí eu te pergunto, como é que pode isso estar acontecendo? Se nós estamos de quarentena por conta de um vírus e não por conta que a gente vai ter que organizar a família para cada um viver dentro de um quarto separado. Não, a nossa situação familiar, ela tem que estar, os laços têm que estarem fortalecidos e não enfraquecidos. Ah, mas eu tô com meu namorado agora, a gente vai terminar porque eu pensei que ele era uma pessoa, mas ele era outra. É aquela história do nosso pensar.
pré-julgar. A gente monta a imagem das pessoas de acordo com as nossas fantasias. Daí a gente fica cobrando do outro o que o outro nem imaginava que você estava esperando dele. Montar expectativa atrapalha a sua vida pessoal e profissional. Então, vamos começar a aproveitar esse momento para crescimento profissional. Como é que nós vamos fazer isso? Eu vou já te dizer. Olha só, quando a gente diz assim, nós estamos numa situação que o professor vai ter que trabalhar em casa, vai ter que fazer vídeos, vai ter que fazer aulas. E tem pais reclamando porque tem crianças em casa sem fazer nada. Eu vou te dar uma dica, pai e professor. Eu vou te dar uma dica. Primeira coisa, pais. O professor, quando ele está em casa, para ele montar as aulas, que para ele também são novidades da aula na internet, nem todo professor consegue estar nessa minha desenvoltura de conversar com você aí, sem eu estar vendo você, sem olhar você olho no olho, mas você está me vendo. Mas nem todo mundo tem essa capacidade natural. Eu tive, de certa forma, formações, a minha família é comunicativa, então foi o clã da minha família que a gente tem essa facilidade de comunicação. Mas quem não tem, para os professores está sendo uma guerra interior, além dos medos de errar, de se expor, das pessoas pensar o que é que vão pensar. Então tem muitos porquês ainda não organizados. Por isso que é interessante que quando você vir alguma coisa de professor, de pai na internet, algum vídeo, alguma fala, algum desabafo, que a gente respeite. Por quê? Quando o professor vai ter que organizar a sua aula, o que é que ele vai fazer? Ele tem que primeiro organizar, como eu fiz aqui com vocês. Eu faço as minhas lives, mas eu monto um cronograma todinho, porque no curso que eu fiz de falar em público online, eles me ensinaram todo um cronograma. E o professor também tem que organizar o cronograma dele de acordo com a matéria que está dentro lá do plano anual de educação do seu município, do seu estado. Entendeu como é que é? Então, o professor ele não vai poder ensinar qualquer coisa. E eu tenho aqui umas dicas bem interessantes. Por exemplo, como é que nós estamos fazendo hoje? Nós temos dois tipos de aula, as assíncronas e as síncronas. As assíncronas são aquelas em que o professor e o aluno não estão interagindo ao mesmo tempo, que é exatamente o que está acontecendo comigo e com vocês. Eu estou como se eu estivesse dando aula, mas eu não estou tendo o feedback do meu aluno. Agora, quando eu passo a fazer um feedback, eu monto uma sala de aula virtual, onde o meu aluno, eu vejo que ele está lá, que o meu aluno vê que o colega dele está, são as aulas síncronas. Então, o que que acontece? Como é que nós vamos fazer isso, Ivoneide? Você vai no Google, aí você lá, no Play Store do seu celular, voltando um pouquinho, no Play Store do seu celular, tem lá a bandeirinha mostrando vários aplicativos. Daí você vai no Google, que aí lá eles mostram o Google Class, tem o Google Teams, o Zoom, e aí você entra, baixa esses aplicativos no seu celular e quando você baixa, tem os dados que eles pedem, você preenche os seus dados, é seu nome, seu endereço de e-mail, que tem que ser na base do Gmail, você tem que fazer um e-mail que tenha gmail@.com, entendeu? E depois você vai adicionando os seus alunos naquela turma. Para os professores, meus queridos pais, está sendo um desafio muito grande. Por quê? Porque nós professores, a maioria de nós professores, nós somos acostumados, como toda a nossa infraestrutura de educação foi toda presencial. Só os mais curiosos que começaram a entrar logo de início para dar aula online. Eu fui logo para frente, eu não esperei ninguém me ensinar, eu procurei, comecei ensaiando, dando lives, comecei organizando o meu cronograma. Quando eu fiz o curso, eu já tinha noção do que eu poderia fazer e falar. E para que eu não me perdesse, eu faço um cronograma. Assim também é o professor. Mas como é que o professor vai ter que fazer? Ele organiza o plano de aula, ele faz todo o seu conteúdo bem objetivo,
criativo, mas que não canse a sua turma. Daí a gente começa a nossa aula. Tem também um aplicativo bem interessante, que é aquele Hangout, que ele foi feito também para você montar turmas de conversas ao mesmo tempo, turmas de conversas simultâneas, entendeu? Lá no Google tem. Lá tem. Você vai no seu Play Store, aí você vai e baixa os aplicativos. E eles dão todo o suporte. Agora, qual é a duração, pai, mãe, professor, de cada aula? Porque se eles estivessem na escola, eles tinham que ficar 4 horas. Agora eu vou te dizer, de acordo segundo as neurociências, as neurosituações de aprendizagem das situações cognitivas, eu vou te dar um tempo, anote isso aí. Eu vou te dar um tempo preciso. Segundo as pesquisas, qual é um tempo favorável para que você monte sua sala de aula, monte o conteúdo e para que público você vai montar essa aula. Por exemplo, na educação infantil, qual é o tempo de aula? Entre 1 hora e 1 hora e meia. Mas para a questão da criança, se você entrar com uma contação de história do seu conteúdo para a educação infantil, já foi de grande valia. Se você tem algo a mais, seria interessante 1 hora. No máximo 1 hora e meia. Educação infantil. Agora, se é para o fundamental, nos anos iniciais, para que a gente não perca o conteúdo programado para o ano e que você, professor, que tem o livro didático, você tem que utilizar e organizar suas aulas para um tempo de pelo menos de 2 a 3 horas. Isso para os primeiros anos do ensino fundamental. Tá certo? Repetindo, educação infantil entre 1 hora e 1 hora e meia. Por quê? Porque você vai fazer tudo sintetizado, tudo bem cheio de cronometrado. Você vai utilizar as falas, as brincadeiras, as musiquinhas de uma maneira que ele entenda que ali está valendo como aula. Lá no fundamental, nos anos finais, você já pode utilizar as 4 horas online, mas que você pode fazer também intervalos de 4 aulas. Você pode utilizar 4 amigos seus, professores da mesma turma, da mesma escola, que eu não sei qual a sua realidade, e utilizar essas 4 aulas para 1 hora, cada uma disciplina diferente, para quando a gente retornar daqui a poucos dias, se Deus quiser, a gente vai retornar, vamos voltar para a vida visual, ao vivo e a cores, mas os nossos alunos não vão perder. E os nossos pais não vão reclamar de nós, professores, porque pais, essa nossa situação de aula online, nós nos expomos muito mais, nós trabalhamos muito mais, porque temos que fazer a combinação com a coordenação pedagógica e mandar o plano de aula para que a coordenação veja. Tudo tem que ser registrado, as atividades também. Aí tem aquele ponto de interrogação. Sim, Ivoneide, e os professores que não têm o acesso à internet, o que é que eles fazem? Eu vi uma pessoa contando outro dia, uma amiga minha, que tem escolas que a criatividade é tão grande que elas fazem o quê? A professora monta as atividades em saquinhos, ela deixa lá um cordãozinho na entrada da escola com o nome do aluno, a série, e o pai vai lá, pega e leva para casa para fazer as atividades. Tal dia, ele volta, devolve, a professora corrige. Assim também são os professores no ensino médio e no ensino superior. Quantas horas que a gente pode trabalhar com esses meninos do ensino médio e do ensino superior? 5 horas. Por quê? Porque a gente dando intervalos, organizando uma agenda para tais disciplinas, tudo acontece. E os pais desses alunos vão perceber que esses filhos vão estar ocupados. E não é que a gente queira afastar os filhos dos pais. Não. É que a gente tem que organizar. Se o seu filho estuda de manhã, com certeza o professor do seu filho vai estar fazendo atividades no horário como se fosse no horário de aula. Ele marca os dias da semana, ele marca aquela hora e naquele momento ele vai dar a atividade para o seu filho, vai dar a aula, vai cantar, vai contar histórias. Por exemplo, no ensino fundamental 2 e no ensino médio. Que tal pedir, então, que eles procurem assistir filmes voltados para a política brasileira, como esse, o Mecanismo?
Por quê? Por que a Ivonete tá falando do Mega? Porque é um filme que tira todas as tuas vendas. Você pode pedir que o aluno faça anotações, faça uma síntese, leia, procure falar no grupo da sala de aula online, o que é que ele está achando. Então pode acontecer essa interação. Só que, às vezes, tem pais que acham que, porque é uma aula online, o professor não vai se doar do mesmo jeito. Ele vai se doar do mesmo jeito. Até porque, para nós, professores, é muito complicado. Nós sabemos, meus queridos amigos professores, que é difícil a gente entrar, mas não é impossível. Mas sabe como foi que eu tirei o meu medo da internet? Enfrentando. Ninguém teve que me empurrar para ir. Não, eu fui lá, enfrentei. Então, do mesmo jeito, eu espero isso de vocês, entendeu? Outras dicas que eu quero falar para vocês. Quando o professor vai fazer a sua aula online, faça aquele mesmo cronograma de plano de aula. Registre tudo com objetivos, com justificativas, que tudo esteja organizado e que você estude e depois você ensaia na frente do espelho e você passa o seu conteúdo. Você pode filmar com o seu celular. Eu tô usando nesse momento o meu celular para fazer essa live, para conversar com vocês. Então, chamem mais pessoas, porque daqui a pouco eu vou dar umas dicas que pai, mãe, professor, todo mundo vai gostar dessas dicas, para que a gente continue trabalhando. Entendeu como é que é? Então, depois que a gente faz a aula, todo o plano organizado, que você passa para a sua coordenadora pedagógica, que você passa via e-mail, é interessante que vocês montem, outras ideias, que vocês montem grupos de WhatsApp com os alunos, com os pais dos alunos da sua sala de aula, para que você mande para eles atividades, para que você receba deles o que os seus alunos estão fazendo. Então, nesse momento, a gente tem que usar as armas que nós temos. Ivoneide, minha internet é muito ruim. O que é que eu faço? A professora, com certeza, junto com a coordenação pedagógica, deve organizar um dia na escola para deixar atividades lá e alguém entregar na comunidade, se não tem internet tão boa. Ou então grava pequenos vídeos de 2 minutos, de 3 minutos, e vá mandando as questões, explicando como é que o pai e a mãe devem fazer com relação às atividades das crianças. Entendeu como é que é? Porque se você monta uma situação de vídeos muito longos, o nosso celular, às vezes, ele não suporta. O meu não é Android, é um celular comum. Então, é legal que você pegue 2 minutinhos. 1 minuto é muito tempo, 2 minutos é imenso. É só você organizar a ideia e resumir. Quanto mais resumido, na hora de você passar uma informação, mais objetivo, melhor. Então, você não vai precisar de muita coisa. E no final de tudo, faça um feedback. Depois que você fez o plano de aula, você fez os objetivos, justificativa, material, as atividades, registrou as atividades, mandou para a coordenação pedagógica, mandou fotos que você estava dando aula, que você está organizando material. Faça um feedback com seus alunos. Crie um grupo que você possa perguntar para eles se eles estão gostando, como é que estão as atividades, se eles estão tendo dúvida. Mande áudios, entendeu? Faça perguntas, interaja. Sempre nos grupos, são muito interessantes a gente ter vários grupos, porque lá você não vai só postar notícia ruim, ou então postar coisa da vida alheia, você vai montar esse grupo exclusivo para que você tenha um feedback com o seu aluno. E outra, você não vai deixar de lado o seu livro didático, você pode também dar para eles nesse grupo, você pode passar para eles livros paradidáticos digitais em PDF, entendeu como é que é? Então você pode utilizar do que nós temos em mãos. Eu entendo, meus amigos, que é tudo novo, dá frio na barriga, mas vejo o frio na barriga como uma coisa boa. A partir do momento que a gente vê o novo, a gente estranha, mas seja altruísta, não tenha medo. Outra, nós já somos adultos. Aquela síndrome de Peter Pan não pode funcionar com a gente, professor. Por quê? Qual é a síndrome de Peter Pan?
adultos com atitudes de criança. Nós não podemos mais com isso. Até porque a nossa geração, nós temos os nossos filhos e alunos à frente da nossa percepção digital. Mas nem por isso nós vamos ficar para trás. Nós não podemos. Até porque nesse momento as nossas crianças estão em casa vendo o que na internet? Vocês já perceberam o que é que eles estão acessando na internet? Será que são conteúdos para a idade deles? Será que você está também negligenciando nisso? Então, nem tudo que a gente pode ver na internet é válido. Nem tudo. Mas nessa situação de sala de aula, você pai, você mãe, professora, você pode sim. Não precisa ter medo, até porque você não está sozinho. Qualquer dúvida, qualquer situação, o próprio Google te ajuda. Eu sei que não é fácil, mas também não é difícil. Não é impossível. Basta a gente querer. Entendeu como é que é? A gente aprende com a vida engolindo o choro mesmo. E se a gente ficar muito kikikiki, a educação não acontece. Até porque o que eles esperam do professor do futuro? O que esperam da gente? Que a gente seja exatamente aquela pessoa que entenda o que é dar e receber. Que nós sejamos essa pessoa de transmitir conhecimento. Ah, mas eu estou com o meu emocional abatido, eu estou com isso. Sim, mas se você aumentar a sua situação de medo e de pânico, vai ajudar alguém? Qual é a sua idade para você estar agindo como criança com medo de tudo, do bicho-papão? O bicho-papão existe para quem quer dar fé e crença que ele exista. Eu sei que nós estamos num período muito difícil, mas também eu sei que quando a gente quer ultrapassar os limites, a gente ultrapassa. Até porque Deus é maior e Ele não nos fez covardes, tá bom? Outra coisa bem interessante, o que é que eles esperam dos professores de hoje? Para um professor do futuro, que ele veja a longo prazo, que nós estejamos... Ah, mas eu não fui acostumada na internet. Eu também não. Mas nem por isso eu vou ficar para trás, queridas. Queridos, eu não vou ficar. Eu quero ficar para frente mesmo. Mas não é questão de que eu queira ser melhor. É porque se eu ficar para trás, eu deixo de pagar minhas contas, entendeu? Então eu preciso dar valor ao meu nome. Eu preciso preservar o meu nome. Como é que eu faço isso? Estudando. Então, o que aparece, o que é que eu faço? Eu vou lá e faço. Não é bom estudar, não. Ninguém gosta. Mas para mim eu gosto, é necessário e é através do estudo que eu pago minhas contas. É estudando e dando aula que eu pago minhas contas. É estudando e atendendo pessoas que eu pago minhas contas. Ou então, se eu não me vejo fazendo outra coisa, eu amo o que eu faço. Entendeu como é que é? Então, outra coisa, o que é que eles esperam? Que a gente entenda que desafios, a vida foi feita exatamente com esse tempero. Não adianta você pegar e dizer, ah, mas aí é tudo muito novo, eu não sei nem ligar o computador. Aprenda. Professor, professora, aprenda. Vá lá, faça. Peça aos meninos mais jovens para lhe ensinar. Mas não fique nadando e morrendo na praia, entendeu? Outra coisa, quais são as características do professor do futuro? Capacitado, que ele seja também um hard skills. O que é um hard skills? É uma pessoa leve, que ele tenha uma situação de sentimento organizado. Que a gente entenda que as emoções e o tempo é difícil, mas que nós somos adultos. Quem tem que ter medo são as crianças. E olhe lá, se você ensinar o que é medo, mas se você não ensinar o que é medo, nem isso as crianças vão aprender. Por isso que muitas vezes nós estamos nessa história do pandemônio aí, dessa pandemia, é muita gente no meio da rua, o povo na rua, o povo na rua. Toda hora eu vejo esse povo dizendo, fique em casa. Vamos parar de dizer isso, porque o que é proibido é que dá vontade de fazer. O que é negado é que a gente vai lá e quer fazer. Olha o que foi que aconteceu com Adão e Eva. Deus não disse, menina, não é para comer a maçã. A única fruta que tu não vai comer. Isso é uma ideologia, é um paradigma, é uma comparação, enfim. Mas o que é proibido, a gente vai querer fazer.
Isso é natural do ser humano. Nós somos seres constantes, sem transformação, mas somos muito teimosos, imprudentes, imaturos. Nós chegamos a fazer loucuras. A gente vê no Face as pessoas se desorganizando, discutindo por pessoas que nem tchuiu para você. E por que a gente precisa da autoafirmação deste povo, da afirmação ou da aceitação? Já chega. Então, o perfil do professor atual, dos profissionais atuais, que eles sejam capacitados e que eles organizem as suas emoções. Como é que eu organizo? Faça terapia. Você tá pinel, tá com as emoções desorganizadas, tá ansioso, tá com problema de estresse, tá com problema de depressão? Procure ajuda. Ninguém é perfeito. Não existe escolha. Às vezes a gente diz assim, vê aí, né, no Face, né? As pessoas dizem, o fulano de tal pegou coronavírus. Aí a gente vê assim, né? Como se o coronavírus estivesse escolhendo. Mas ele não escolhe. Né? É a maneira mais idiota de dizer que você é egoísta o suficiente para não perceber que nem você está se cuidando. Porque se tivesse se cuidando, não passava o tempo todo no Face postando coisas ruins. Vamos para o Face procurar coisas para a gente crescer. Eu fico muito no Face procurando vídeos, aulas, cursos. Eu procuro na internet muita coisa. Mas eu procuro porque quando passar essa epidemia, eu quero estar à frente. Perguntarem para mim, Voneide, você tem curso de tal coisa? Tenho. Você tem curso de... Tenho. Vai, tu fez de tudo. Fiz, e aí? Entendeu como é que é? É esse o perfil de um profissional que estão procurando para o futuro. Então, estude, seja um hard skills, tá? Seja um bom líder de si mesmo. Monte lideranças, não tenha medo de passar conhecimentos, ensine as crianças. Tem um ditado na tribo que existe uma aldeia toda para ensinar uma criança. Então tem uma família inteira, se tiver essa família toda, com o propósito de educar a única criança que tem dentro de casa, pois invista tempo, invista em conhecimento, porque é o conhecimento que faz com que a ignorância diminua. Se você não lê, passe a ler. Se você não gosta de assistir filmes que sejam documentários verídicos, pois passe a assistir. Dê mais importância ao seu tempo. Vou morrer daqui a pouco, não sei quando eu vou. Morra de alma sabida. Mas saiba, procure o conhecimento. Ontem eu estava assistindo uma live de um ex-aluno meu. Ele é a transformação de um ser humano que eu jamais pensei que ele ultrapassaria as barreiras do medo. E hoje ele é um profissional magnífico. Mas por quê? Porque eu não tenho vergonha de dizer os meus erros e os meus acertos. Porque eu sei que eu sou limitada, eu não sou perfeita. Mas você, como profissional, como pai, senta um minutinho e compartilha o teu protagonismo com teu filho, com teu aluno. Conte a sua história para ele. Então, na sala de aula, online, é também um momento de você fazer isso. Outra coisa, a nossa imagem, ela vende quem nós somos. Eu sempre falo isso, para aonde quer que eu chegue, eu sempre digo isso. Se você anda desgrenhada, quem é que vai olhar para você? Se você anda desorganizada, quem é que vai dar ouvido? Mais uma louca na internet querendo aparecer. Então, o meu cartão postal é a minha imagem. Então, você precisa ser um profissional online, que você esteja, se a moda não é nem a moda, é a necessidade, são aulas online, pois faça o que eu lhe falei, procure o Google, vá lá no seu Play Store, vá lá, pegue e baixe os aplicativos, ensaie no espelho, filme você. De início você fica um pouquinho assim meio desorganizada, assim meio acanhada, meio com medo, mas se ame.
Eu adoro me ver falando com vocês. Eu amo me ver. Por quê? Eu me acho linda. Depois de mim sou eu de novo. É aquela questão da autoestima. Se ame, se goste. A câmera ela vai mostrar simplesmente quem você é. Não vai enfeitar. Eu só botei um pozinho, um batonzinho para não ficar tão desgrenhada. Mas vá, faça a sua parte. Transmita você a sua imagem como um professor que ama compartilhar conhecimento online ou presencial. Entendeu? É difícil os primeiros dias, mas também não dói. Pelo contrário, o seu aluno vai dizer: nossa tia, como você fala bonito. Nossa tia, como a sua historinha você contou direitinho. Não, entendeu como é que é? Porque aos olhos dos nossos alunos, eles nos veem como pessoas acima de qualquer suspeita. Entendeu? E o que você faz com amor, com conhecimento, busque a sabedoria. A sabedoria é a solução para todas as guerras. A falta dela é a desgraça da sociedade. A maldade, sabe por que ela existe? Porque a gente tira a bondade da vida da gente. A gente exclui, a gente deleta. Outra ideia. O que esperam de nós como profissionais? Que a gente seja um educador de competências socioemocionais. Como assim? Que a gente seja leve. Ah, na sala de aula é uma coisa, mas online é outra. E que os pais entendam que vocês estejam dando uma parte do que você acha ser melhor. Entendeu? Hoje há essa necessidade, não é moda você dar aula online, mas é uma necessidade. Mas nem por conta disso que eu vou fazer de qualquer jeito. Até porque eu tenho certeza que quando o professor está na sala de aula, ele não dá aula de qualquer jeito. E o pai, quando está em casa com seus filhos, eles não são pais de qualquer jeito. Eu acredito muito na família que investe o seu tempo, o seu dinheiro, a sua hora, a sua alegria, a sua tristeza em construir uma família de qualidade. Nós precisamos. Olha como é que está a nossa qualidade de vida hoje. Está ameaçada por falta de sabedoria, por falta de uso da consciência. Sabe por que nós estamos todos cheios de agora medo, usando máscara, usando tudo, com medo de olhar, com medo de tudo? Era necessário. Está sendo muito bom. Vamos ver uma coisa boa nesse momento ruim? Você já tentou ver? Pois eu vejo muitas coisas boas nesse momento ruim. Eu estou tendo tempo de estudar mais, de ler mais, de me descabelar e depois me reorganizar. Eu estou dentro de casa, eu posso. Só não posso fazer isso fora. Entendeu como é que é? Eu estou podendo ser eu. Seja autêntico, seja você. E eu agradeço assim de imensa gratidão a todos os que estão aqui comigo. Convide mais pessoas, porque nós vamos agora entrar para uma parte muito interessante, que é o profissional quando ele é multifacetas. Se ele é professor, ele tem que ser multidisciplinar. Como assim? Eu estava lendo aquele livro Pai Rico, Pai Pobre, que o autor, ele teve 2 pais, um pai rico e um pai pobre. E desses 2 pais ele tirou um best-seller que me ensinou muita coisa. E uma das coisas principais que eu vi nele foi exatamente que a escola, infelizmente até hoje, não ensina matemática de vida para os nossos filhos. Como lidar com o dinheiro? Por que nós nos tornamos uma sociedade consumista? Porque a gente, desorganizado com as emoções, quer recompensar comprando coisas. E na escola, nós não temos ainda essa disciplina de como trabalhar com dinheiro, como ministrar o nosso dinheiro. A gente não tem essa disciplina lá. E realmente ele tem razão, ele me deixa esse questionamento. E você, como professor, como pai, já parou um minuto para ver como é que você vem ensinado seu filho, seu aluno, a como lidar com o dinheiro?
Sabe por que tá esse desespero todo, todo mundo na fila dos bancos, no meio da rua, no supermercado, todo mundo com medo de passar fome, com medo de ficar sem dinheiro, com medo de tudo. E é com medo que a gente vai viver? Não. A gente tem que ultrapassar essa barreira, até porque é um tempo determinado, não é para sempre. Isso não vai ficar para sempre. O que fica para sempre, sabe o que é? São as dívidas, eu não saber administrar o meu dinheiro e eu não ensinar como administrar dinheiro às minhas filhas, aos meus alunos e por aí vai. Que tal então os professores de matemática do Fundamental 1, 2 e ensino médio começar a montar umas lives, videoaulas, ensinando para os seus alunos como lidar com dinheiro nessa época de quarentena? Que tal o professor de português ensinar os seus alunos a ler e a escrever a palavra quarentena e procurar o que é que significa quarentena e por que a gente tem que estar de quarentena? O de ciências, procurar por que nós tem essa história desses vírus, de onde foi que vieram esses vírus. O de geografia e de história, procurar em que país veio essa loucura, essa situação pandemônia na nossa vida. E por que não o professor de filosofia ensinar novas maneiras de ver os problemas, novas filosofias, já que a filosofia é a mãe de todas as ciências? E por que não o professor de ensino religioso começar a ensinar novas maneiras de oração? Porque a gente só está numa história. Ai, meu Deus, vale meu Deus, ai, meu Deus, vale meu Deus. Isso não vai resolver. E que tal a gente começar a mudar? De pedir, começar a agradecer? Os profissionais de hoje, eles precisam estar fortalecidos de Deus. Sem Deus nós não podemos fazer nada, nem pai, nem mãe, nem ninguém. E chegou a nossa hora da gente cair na real. E parar de estar sendo mendigo. Nós somos um povo ricos, mendigando uma ideia de pobre. Infelizmente a realidade é esta. Eu não gosto de mentira, não. Eu prefiro uma mentira, uma verdade nua e crua na minha frente do que a mentirinha mal contada. Passando assim a mãozinha em cima de mim. Mas não dá. Então, por que a gente não começa? É bíblico, bem-aventurado aquele que crê sem ao menos ver. Até Cristo ficou triste quando aquele disse assim, ô homem de pouca fé, que teve que ver para poder acreditar. É triste. Um cristão que se diz cristão, que precisa ver o céu cair, as nuvens se abrir, não sei o que aparecer para poder dizer que é fim de mundo. Para que fim pior do que o fim da família, o fim do diálogo, o fim do amor, o sim para a morte, o sim para o aborto, o sim para tudo que não presta? Isso é fim de mundo, gente. Eu tenho certeza que Deus não fez esse mundo para se acabar como quem todo mundo desenha. Ele é superior nessa nossa inteligênciazinha humana. Ele é muito superior. Às vezes Deus fica até olhando pra gente. Vale, meu Deus, como é que pode, rapaz, a pessoa pensar desse jeito? Eu vou acabar a melhor obra que ele fez, que foi a raça humana. A raça humana, por conta própria, se prejudica, se mata, se ofende, se degladia. Aí vai dizer, ai, meu Deus, me ajude, meu Deus. Não. Vamos mudar o repertório, você já pensou? Outro dia uma pessoa estava falando que o marido não presta, que o marido era isso, que o marido era aquilo. Aí eu disse para esta pessoa, minha querida, você já viu a história da oração das suas amigas? A oração das suas amigas é dizendo, meu Deus, traz meu marido de volta, meu marido me traiu, ai meu Deus. Aí eu disse, como é que é a sua oração? Seu marido já lhe traiu? Que você saiba, não. Então você já pediu para que Deus continue abençoando seu casamento, sua família, num outro repertório? Não queira mudar o repertório da oração, não. Assim somos nós, enquanto profissionais na sala de aula. Já chega da gente desperdiçar o nosso potencial. E nesse momento estão exigindo de nós, professores e professoras, pais, alunos e todo mundo, que a gente desperte para uma concepção dentro das novas tecnologias. E é isso que é fundamental para nós, nesse momento. Porque a gente já tinha, não é novidade não, as tecnologias não vieram agora nessa quarentena não. Há muito tempo.
O meu primeiro curso de computação, eu não sei, eu acho que foi no ano de 2000, há 20 anos atrás, pela Universidade Federal do Estado do Ceará. Eu fiz há 20 anos atrás. Aí eu vou me aperrear, eu vou ficar louca, porque agora eu vou ter que fazer lives, que eu vou ter que dar aula via internet? Vou não. E aí eu vou ter que entrar em pânico? Vou não. Eu vou lá, meto a cara e aprendo. Então, é o mesmo convite que eu faço para você, eu faço para todos. Pais, valorizem os professores que vão dar aula online para os seus filhos, porque eles vão estar em várias situações de julgamento, até mesmo da sua autocobrança, eles vão também estar se expondo. Pode ser que alguém queira amanhã ou depois ridicularizar, fazer pouco caso, mas nós estamos também amadurecendo, é um processo de maturação emocional, é onde a gente está dando a mão para nesse momento o seu filho não possa ficar sem aula. Então eles estão quebrando paradigmas, estão enfrentando medos. E nós, professores, nós não estamos negando o nosso fogo. Pelo contrário, eu estou vendo professores preocupados. Como é que nós vamos fazer? Então eu digo de novo, vai no teu celular, baixa os aplicativos, leia e ensaie. Monte, pegue assim o seu celular, ponha um suportezinho como eu fiz aqui. E vai ensaiar fazer as suas coisas. Não deixe de trabalhar, não deixe de ganhar dinheiro só porque você não está pessoalmente com a pessoa. Aprenda a se comunicar de uma maneira clara e simples. É assim que a gente vive. E se você não souber de muita coisa, tem problema não. Ninguém é dicionário, ninguém é o Google. Então não teria necessidade de ter inventado um Google. Então a gente tem que ir para cima. E outra coisa, uma pergunta que eu gostaria de fazer. Sua atuação, já como perfil de professor, ele está dentro de um perfil de professor, de profissional da atualidade ou das tecnologias? O que você tem feito para que você esteja dentro desse perfil da educação online, da educação na tecnologia ou a tecnologia na educação? O que você tem feito como profissional? Como é que está o seu perfil? Estava fora, ainda não tinha aderido à situação online, à situação de vida pública online? Então, busque, estude, não é difícil, não é difícil. Difícil é quando a gente desiste antes mesmo de tentar. Isso é difícil. E o que a gente vai fazer agora? Como a gente vai gerir essa situação toda? Como é que eu vou fazer? Monte atividades, como eu já disse no início, atividades dentro do grupo, monte tudo que você possa fazer. Deixa eu tirar isso aqui. Peraí, deixa eu só pegar aqui uma situaçãozinha aqui que sem querer caiu a minha internet. Mas enfim, o que você tem que fazer? Você vai ter que montar atividades, tá? Você monta atividades, pega essas atividades, monta o seu grupo de WhatsApp. Não tem grupo de WhatsApp? Leva as atividades para a escola, um dia na semana, faz os saquinhos, ponha lá num varalzinho, numa janela, numa mesa, deixa o nome do aluno lá e o pai vai lá pegar e leva para casa para fazer. Dias depois você marca para receber de volta. Faz uns pequenos vídeos, como eu já te falei. Faz os pequenos vídeos de 2 minutinhos, de 3 minutinhos, faz vários videozinhos curtinhos e vai mandando pelo grupo do WhatsApp. Ah, mas é difícil. Não, então baixa o aplicativo do Google Classroom e aí você vai lá. O Google Sala de Aula, entendeu? Baixa o Zoom, baixa também o Teams, que é Teams, que é também um aplicativo de sala de aula. Vá lá, escreva Google Teams, Teams, é um aplicativo de sala de aula. Google Zoom, Zoom, é outro aplicativo de sala de aula, entendeu? Então você pode fazer isso. E aí você, organizando todo o teu conteúdo, não tem como você não estabelecer os seus objetivos, não chegar nos seus objetivos, não conseguir dar aula, entendeu? Outra coisa, quando você for ensinar seu filho ou seu aluno, estabeleça um cronograma.
Do mesmo jeito que tem o horário na semana, na sala de aula convencional, organize seu cronograma na parede, na geladeira, no quarto, enfim. Faça aquele cronograma e naquele dia você vai dar uma aulinha de português, no outro dia o outro professor da sala dá aulinha de matemática, no outro dia dá uma aulazinha de ciências e assim sucessivamente. Tem colégios que, por exemplo, o colégio da minha filha, hoje de manhã ela passou a manhã praticamente toda assistindo aula, numa videoaula, onde os professores se organizam, todo o seu cronograma, plano de aula, atividades, tudo direitinho. E ela está fazendo as aulas dela online. É difícil para as primeiras aulas, mas depois a gente acaba se acostumando, perdendo medo. Se tiver com medo, vai com medo mesmo assim. Só você se organizar, planeje tudo, elabore um cronograma. Vamos lá para o nosso cronograma diário. Primeira coisa que você tem que fazer. Vocês lembram das primeiras 4 horas quando você acorda? Atividade física. Depois você vai organizar o que você tem que fazer em casa. Depois você tira um tempo para fazer meditação, fazer sua oração, enfim. Lê um livro, ou se você não gosta de ler muito, mas procure ler um livro. Eu tenho ideias de livros maravilhosos, eu tenho ideias maravilhosas de livros. E um desses é Honoráveis Bandidos, é Pai Rico, Pai Pobre. Tem muita coisa, vamos dizer aqui, que mais? Eu tô tentando aqui me lembrar de muitos, que eu tenho aqui um catatal. Se vocês olharem aqui para trás de mim, eu tenho muitos livros aqui, demais. Eu não deixo de ler. É o momento que eu tenho mais tido tempo, é esse para ler. Então, você pode utilizar, se você tem criança em casa, ao invés de você estar preocupado que tipo de história você vai contar, conte a sua história quando você era criança, das suas brincadeiras. Porque muitas vezes os seus filhos nem conhecem a história que vocês tiveram no passado. Ah, mas é muito chato. Monte. Pronto, de manhã organiza todas as atividades de casa, divide as atividades. Joãozinho vai deixar o lixo, a Ritinha vai arrumar o quarto, o outro arruma o outro quarto, o marido lava a louça, a mulher faz o almoço, no outro dia reveza. Cada um faz alguma coisa. Ocupar o tempo significa colaborar com a convivência. Eu tenho certeza que se essas famílias que aí estão dentro das estatísticas de separação de 40%, se tivessem se organizado, tivessem dado uma parada para se conhecer, eles não teriam se separado, estariam ainda juntos. Porque não é tão interessante que os filhos percebam uma separação, estejam dentro de uma situação de separação. Semana agora passada, eu recebi umas denúncias, algumas pessoas sempre conversam comigo, vocês sabem que eu atendo crianças de todas as idades, até de 80 anos, então as crianças são de todas as idades, mas o meu foco nos últimos anos é de crianças vítimas de violência doméstica, familiar e violência sexual. E essa semana, infelizmente, uma mãezinha veio me falar desesperada, porque não sabia mais como colocar o companheiro para fora, porque o companheiro estava simplesmente estuprando a filhinha dela de 5 anos de idade. Se você organiza uma rotina familiar de verdade, primeira coisa que não vai fazer parte da sua família é um estranho. Primeira coisa que não vai fazer parte da sua família é um estranho. Não ponha qualquer pessoa dentro da sua casa e apelide de família, não há essa necessidade. Busque primeiro cuidar dos seus. E as nossas crianças estão sendo engolidas, minha gente. Dentro de casa, é avô, é pai, é tio, é prima, é tanta gente cometendo horrores, atrocidades dentro de casa nesse momento, que é de dar dó e pena. Quando a gente pede assim num momento desse, né, para não se tornar muito chato, a gente sempre tem que colocar alguma coisa interessante para que a gente tenha objetivo claro. E o objetivo dessa minha live é para dar suporte não só apenas para os professores, mas também para os pais, para que eles acreditem no potencial dos seus professores e que agradeçam, porque olha, quantos anos os professores estão nas suas salas de aula recebendo os filhos de vocês, do jeito que vocês acham que estavam educando?
São os professores que estavam recebendo esses meninos lá na sala de aula. Que hoje você, pai, mãe, fica com as mãos na cabeça sem saber o que fazer com os próprios filhos. Então valorize. Não fale mal do professor na frente do seu filho. Valorize o trabalho. Incentive o seu filho a dar valor às próximas aulas online que os professores vierem a fazer. Valorize o trabalho do professor, porque são eles que estão semeando as sementes do conhecimento. E a sabedoria é a melhor coisa que a gente pode colher do conhecimento. Valorize o professor. Valorize quem está disponível de tirar tempo para passar conhecimento para vocês. Valorize. Por quê? Porque é muito melhor você estar comigo num bate-papo desse do que você estar no Face falando que não deve, não ajudando. O meu propósito de vida é passar a vida das outras pessoas e deixá-las melhor. Qual é o seu propósito como profissional, como mãe, como ser humano? Qual é o seu propósito? É isso que nos questiona. É isso que nos faz levantar todo dia, todos os dias. É sempre observar até que ponto eu posso ajudar uma pessoa. Ivoneide, você fugiu um pouquinho do assunto? Não, eu não fugi do assunto. Pelo contrário, eu estou triplicando o assunto para vários nichos de conversa, para que você, amanhã ou depois, possa entender que nesse momento de quarentena, procurar um culpado não vai resolver. Procurar acusar não vai curar. Procurar apontar o dedo. Lembre-se que quando você aponta um dedo, tem 3, 4 para você. Não perca a sua fé, porque Deus, ele não precisa estar visível. Até porque quando eu me vejo no espelho, eu vejo a imagem de Deus, porque eu sou semelhança dele. Eu não preciso ver o céu se abrir, coisas terríveis acontecer para eu acreditar que Deus existe. Que valeu a pena Deus me fazer um ser humano. Então eu finalizo dizendo o seguinte para vocês. Eu vou fazer uma outra live para trabalhar as emoções. Nessa outra live, nós vamos falar exclusivamente com relação à situação medo, pânico, pavor, insegurança, desespero, tudo que está acontecendo. Nós vamos trabalhar as emoções. Hoje nós trabalhamos essa questão de dar aula, comunicação online, como usar um celular de maneira positiva, como você transmitir conhecimento de maneira positiva. E não você está multiplicando coisas ruins, entendeu? E eu agradeço de coração a todos os que estiveram aqui comigo. Eu vou deixar gravado para depois alguém querendo acessar, eu vou deixar gravado, mas logo de antemão eu gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui comigo. Eu entendo que muitos acham que é por conta que ser cedo, tem muitos que estão em oração, tem muitos que estão fazendo outras coisas, mas como eu também tenho uma outra live para participar, eu tive que fazer essa mais cedo, entendeu? Mas o que eu desejo, que você seja organizado, de manhã organize logo sua vida. Vá lá, saia um pouco do WhatsApp, saia um pouco do Face, viva a sua vida, desfrute, porque você nunca sabe quando será os últimos momentos que você vai ter com a sua família. Nós estamos tendo que aprender a viver um dia de cada vez, e é assim que a gente vai aprender, na prática. Se o professor está perdido, procura ajuda, procura suporte. Você pode atingir o maior número de pessoas se você quiser. Mande para todas as pessoas coisas boas. Nesse momento de calamidade, nós temos que entender que quando Deus ele não comanda, quando ele não está no controle, quando Deus não está no controle, significa que a ausência de Deus, o que acontece? É a presença de calamidades. Vocês querem bem me dizer que não é? Mas é. Esta pandemia
foi exatamente puxar nossa orelha e dizer: Deus existe. Cria um pouquinho de juízo e de vergonha. Vá cuidar do que tem que ser cuidado, do seu ministério, da sua missão, do seu propósito. E são essas palavras que eu termino hoje para dizer para vocês. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Que Ele seja realmente vivo na sua vida, mas não na teoria. Não acredito muito em quem muito fala, não. Eu acredito em quem faz, porque quem muito fala se contradiz. Então, Deus, ele é tão maravilhoso que Ele nos dá esses momentos. E eu quero deixar a minha mensagem hoje, que é o meu propósito. Passar pela vida das outras pessoas e deixá-las melhor. Eu espero ter atingido os objetivos de vocês. Eu sei que é um assunto muito complicado, mas quando vocês precisarem, querem outras ideias, querem assuntos que a Ivoneide possa desenvolver e falar para vocês, orientar vocês, pode deixar aí a mensagem que eu faço uma live e a gente conversa e a gente divide experiências, tá bom? Para mim foi um grande prazer, minha missão hoje foi cumprida, eu tenho certeza que o pouco que eu ensinei vai valer a pena a partir do momento que você põe na prática. Se você põe em prática o que a gente diz, eu alcancei meus objetivos. Fiquem com Deus. Não pensem que isto é para sempre. É um momento e que vai passar. E que a gente está aqui é para crescer. Invista na sua imagem, porque depois que essa pandemia passar, vão apontar o dedo para você. Essa daí é aquela maluca que estava postando aquelas loucuras no Face, lembra? Pois é. Cuidado com o que você posta, tá bom? Beijo. Fiquem com Deus, vou sentir falta de vocês, até a próxima, tá bom? Espero, coloquem aí os comentários o que, é que vocês querem que a gente faça na próxima live, tá bom? Amo demais fazer esse tipo de trabalho, tá? Tô ficando quase viciada. Tchau, tudo de bom. Tchau, tchau.